conhecem. Eu tive o prazer de ajudar a fundar o Healthy Building Certificate, que é uma proposta de trazer o conceito de saúde e de bem-estar que a gente vê na alimentação, nos exercícios, que a gente vê a sociedade hoje tentando buscar, para tentar incorporar isso na construção, né? Comecei a lidar com esse conceito chamado biologia da construção, logo depois que eu saí da faculdade de biologia, lá nos idos de, melhor nem falar a data, né? Mas 2 décadas e pouco atrás, né? E onde isso não era uma tendência de jeito nenhum, mas muita coisa aconteceu de lá para cá. Hoje, graças a Deus, a sociedade e o mercado da construção civil começa a se abrir para a gente poder trazer isso, né? Trazer esse conceito para os projetos, para as casas, para as empresas, né? Todo o espaço construído ele pode auxiliar a nossa saúde, né? Essa aqui é a proposta da biologia da construção, e o Healthy Building Certificate é uma empresa certificadora que então usa esse conhecimento técnico para poder tentar dar diretrizes, né? Se alguém quer construir dessa forma, quer projetar dessa forma, né? E a gente está aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é onde é a nossa sede hoje, na Flórida. Temos escritório também na Califórnia e tudo. Mas a nossa história começou aqui no Brasil, né? Lá em Belo Horizonte, em 2012, e depois até 2014 foi quando de fato o HBC surgiu. E hoje eu moro nos Estados Unidos, eu estou coordenando lá nos Estados Unidos, e eu tenho a felicidade hoje de anunciar a nova diretoria aqui do Brasil, né? Que o Marcos Casado é o nosso diretor-geral, diretor executivo, CEO, a Débora Lefebvre, que é a nossa diretora comercial de marketing, o Márcio Casado, não é o Marcos, é o Márcio Casado, nosso diretor de certificações, né? E o Dr. Renato Baena, que é o nosso diretor institucional, que não está aqui hoje, e a Cassiana Rodrigues, nossa diretora de ensino, que também não está aqui hoje. E aí eu passo a bola ao chefe. Não, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aí a presença de todos vocês, né? A gente escolheu vocês porque a gente acredita muito no trabalho que vocês fazem, né? A gente não conhece o trabalho de vocês de ontem, a gente conhece o trabalho de vocês já de bastante tempo, né? São empresas e pessoas que vêm dando um apoio também para o HBC, né? Então, só resumindo um pouquinho do que está acontecendo, né? O Zanettini é um arquiteto que todo mundo conhece aí, renomado, né? Que sempre trouxe esse conceito nos seus projetos, né? Essa preocupação muito grande com o usuário final, né? Eu lembro de um case que o Zanettini falou para mim: quando eu estou projetando um hospital, o que eu faço? Eu levo o enfermeiro, eu levo o médico para participar do projeto, porque são eles que vão usar esse projeto, né? O projeto tem que ser pensado para as pessoas que vão estar usando esse empreendimento, né? E o HBC traz muito esse conceito de qual a preocupação com quem vai estar usando esses empreendimentos, seja ele um comercial, seja residencial, né? Seja um corporativo, né? O Trajano é o diretor de obras lá da Riachuelo. A Riachuelo está com 2 projetos em processo de certificação com a HBC, né? Que é uma loja aqui em São Paulo e também a financeira aqui em São Paulo. A gente está numa fase final já de conclusão desses empreendimentos. Provavelmente até o final do ano a gente vai estar com um certificado também desses 2 empreendimentos. A Gabi, que é a proprietária do Ronco do Bugio, né, o primeiro hotel a receber o selo no Brasil, né, uma pousada muito interessante que vale a pena todo mundo conhecer. Depois a Gabi vai falar um pouquinho mais do projeto, mas também foi um projeto pioneiro, né, um projeto que nasceu com toda uma preocupação de sustentabilidade lá atrás, né, que a sustentabilidade está muito ligada à questão da construção saudável também, né, uma preocupação muito em escala maior. Quando a gente fala de HBC, a gente começa a trazer essa escala para uma escala mais de usuário final, né. Então foram os cases que a gente acabou escolhendo, né, para que vocês possam participar. O Duda Porto é um arquiteto lá do Rio de Janeiro que tem desenvolvido vários projetos em parceria com a gente também. A gente inclusive certificou aqui na Casa Cor São Paulo desse ano a Casa Light, que é um dos projetos que o Duda tem já com esse propósito também, né? O Duda vai falar um pouquinho também dos projetos que eles têm desenvolvido, né? Então a ideia era a gente fazer um bate-papo para que todo mundo se conhecesse um pouquinho, né? E a gente falasse um pouquinho de como está esse mercado, né? A gente sabe que o mercado da saúde e bem-estar hoje no Brasil é um mercado que cresce muito. Se a gente for observar, o setor de fitness cresce 40% ao ano no Brasil, né? Então toda a crise que a gente vem passando nos últimos anos, o setor de fitness não parou de crescer. As academias continuam se abrindo, por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde e bem-estar, né? Então a gente vê essa importância de a gente trazer esse conceito agora para o mercado imobiliário, para o mercado corporativo, né? A preocupação de você trazer saúde e bem-estar para as pessoas produzirem mais, né? A gente tem inúmeros estudos, né? O HBC ele é muito científico, então todos esses parâmetros que foram aplicados no conceito da certificação, eles são cientificamente embasados,
né? Então, por que a gente trabalha a iluminação como um parâmetro? Porque a iluminação é importantíssima para trazer saúde e bem-estar para as pessoas. Dr. Renato Baena, né, que também é o nosso diretor institucional. Eu apresentei aqui em off o Renato, agora está em pessoa. Tudo bem, Renato? Tudo bem? Tudo jóia. Então a ideia é justamente essa, né? A gente fazer um bate-papo falando porque a importância de cada um ver para trazer esse conceito para dentro do seu projeto, para dentro do seu empreendimento, né? Para dentro do seu dia a dia. Acho que essa é a ideia da gente estar fazendo essa live com vocês. Eu queria desde já agradecer aos mais de 80 profissionais hoje que a gente tem qualificados no Brasil que estão participando dessa live ou vão assistir essa live gravada amanhã, ou de dia ou de noite, né? Mas são as pessoas que estão hoje fazendo um trabalho que a gente entende como importantíssimo para o HBC, que é o de educação, né? As pessoas precisam conhecer o conceito para que a gente possa de fato fazer com que esse conceito cada vez seja mais aplicado em todo o território, né? Então é um pouquinho da nossa missão, né? Como a gente teve a missão lá atrás de trabalhar a sustentabilidade dentro do setor da construção civil, né? E muitos de vocês também participaram dessa jornada comigo, a gente está trazendo agora essa jornada para a construção saudável, né? E por isso que a gente está contando aí com o apoio e com a parceria de vocês nesse projeto, que eu acho que é um projeto que vai trazer muita saúde e bem-estar para todo mundo, né? Esse que é o propósito principal, né? E aí eu abro aqui a palavra para quem iniciar, de repente o Duda quer iniciar falando um pouquinho da importância da questão do conceito nos projetos, né? Como o Duda está enxergando também esse mercado. Sim. Obrigado aí pelo convite do bate-papo aí. Obrigado a você. Não, então, essa questão da casa saudável, né, do morar saudável, pra gente foi até interessante porque foi muito natural, assim, né? Acho que foi muito tranquilo, não foi nada que precisou ser diferente do caminho que a gente vinha já buscando. Esse entendimento do projeto, você acabou de falar do Zanitini agora, todo projeto que a gente faz também, a gente pensa muito de dentro para fora. A gente pensa no morador, né? Então, assim, quando a gente vai construir uma casa, a primeira coisa que a gente tem que, como arquiteto, é provocar a discussão de entender o que realmente aquela pessoa quer, né? E a Casa Light, ela foi meio que um reflexo disso, de um trabalho que a gente vem desde 2013 fazendo, onde nós fizemos, através do planejamento, uma casa. E foi interessante porque essa casa, quando a gente fez, foi uma casa muito planejada, foi feita muito rápida, foi feita em 40 dias. Só que para fazer a gente precisou, assim, ter pensado tudo da melhor forma, da forma mais eficiente, né? Era assim, como é que eu conseguiria fazer uma estrutura metálica da casa inteira em cima de um caminhão para poder ser transportado em cima de um caminhão, então os cortes com maior eficiência do ferro, menos encaixe possível. Então isso fez a gente fazer um exercício que, quando ficou pronta a casa, as pessoas, quando iam visitar, elas começaram a ter uma reação de surpresa. Isso foi em 2013, uma surpresa como se fosse assim, é isso que eu preciso, né? Eu não sabia, mas é isso que eu preciso. Então foi um momento interessante porque, sem querer, a gente pensando num projeto planejado, num projeto eficiente, inteligente, sustentável, a gente acabou fazendo um produto. E nesse momento, em 2013, aí a história é até longa, até chegar a 2019, mas a gente teve um momento da surpresa. Esse ano, quando a gente repetiu o mesmo projeto, já usando a experiência toda desses anos que a gente acabou testando várias situações, a gente teve um encontro das pessoas, porque as pessoas já não estavam tendo surpresa, elas estavam buscando isso. Então, o que você falou, na gastronomia, você já tem esse movimento. E a Casa Light, quando ela pôde mostrar que, além de sustentável, ela era saudável, assim, várias pessoas procuravam e falavam assim, é isso que eu busco, sabe? Então mudou da surpresa para o encontro. E isso pra gente foi muito marcante, assim, né? E a casa ela nasceu exatamente nessa busca do menos excesso e mais essência. Então, assim, e quando a gente fala isso, do menos excesso e mais essência, acho que a gente meio que resume, né, o que a gente está falando em todos os sentidos. E aí, assim, a gente fala muito da ventilação, né? A ventilação cruzada para economizar no ar-condicionado, para economizar na energia. Não, ventilação cruzada para trazer saúde, né? Para trazer bem-estar, para trazer... Então, assim, o objetivo final de todos os nossos projetos sempre foi onde a pessoa, quando ela entra no espaço, ela se sente bem e ela não sabe por quê. Esse é o ponto final. Então, você está bem, você não precisa saber por que você está bem, você está bem, né? Então, esse sempre é o objetivo maior. E a gente sabe também que existe uma mudança de comportamento do novo morar, né? As formas de convívio, elas têm a família nuclear, mononuclear, tem a família nuclear, tem a família monoparental, tem a uniões livres. Então, assim, a gente tem momentos também que a gente
que a gente tem que entender como é que a gente projeta para esse novo morar. Perfeito. Né? Então acho que esse é um pouco do caminho para a gente poder fazer ela saudável. A gente tem que entender também qual espaço que precisa ser ocupado. Então as pessoas falam de sustentabilidade, vou usar um material reciclado. Não, você não precisa nem usar o material, você não precisa construir a mais. Né? Então o caminho que a gente traçou e a Casa Light, ela nasceu exatamente disso. E a gente viu que assim, que a moradia é um ponto de encontro, né, para o movimento constante da vida, né? É o palco das relações com quem a gente ama. Então acho que Le Corbusier já falava isso há 70 anos atrás, né? Tipo assim, que a moradia não é para uma determinada família, é para vários momentos da família. Então, assim, às vezes você constrói uma coisa que é para a vida inteira, não existe, é para aquele momento você tem que construir aquilo, né? E eu acho que esse movimento da Casa Saudável, ele se encaixou, sabe, assim, perfeito com isso tudo, com esse momento que as pessoas estão vivendo, né? Eu acho que esse encontro, teve alguém de vocês que falou assim, que isso vai transformar a arquitetura. Eu acredito, porque como transformou a gastronomia, eu acho que as pessoas vão começar a pensar muito nisso para construir. Então isso que a gente viveu, a Casa Light, foi isso, né? O fato dela ser construída em 30 dias, é isso que eu falo, essa é a coisa mais saudável do projeto. É porque eu falo para todo mundo, o que tira mais a tua saúde numa construção? É o custo, é o imprevisto, são os problemas, é a mão de obra, é o prazo, é a indefinição, né? Você deixa a pessoa doente. Quando você tem algo, retrabalho, quando você tem algo planejado, estruturado, eficiente, rápido, com qualidade, né? Então você ultrapassa todo esse estresse, né? Com certeza. Então acho que é o que vocês estão fazendo lá também, acho que você estava comentando. Legal. Então assim, eu acho que esse é como a gente está vendo esse movimento dentro do nosso trabalho. Né? Legal, e aí, Trajano? Legal. Como que você vê essa passagem de bola para o corporativo, para o varejo? Como que vocês entendem essa onda? Óbvio, né, que essa questão das certificações começou com apelo imobiliário, né, na área de office, mas hoje eu vejo ela se alastrando bastante, principalmente na indústria da moda, que tem sido muito questionada por várias questões como moda consciente, o próprio controle da cadeia de fornecimento. As grandes empresas estão procurando se reinventar, reavaliar o seu papel dentro da sociedade, entre vários movimentos que a indústria da moda faz, a busca de um ambiente mais agradável, promover o bem-estar, sem deixar de promover vendas, que aliás, um bom projeto, bem pensado, sem dúvida ele é um diferencial até para a questão de resultado do varejo. Não é só uma iniciativa da Riachuelo. A gente começou até essa jornada, até com a ajuda do Marcos Casado, em 2014, né? Você deve lembrar bem, na nossa loja de Ipanema, ainda numa abordagem mais ambiental, né? A certificação LEED. E agora a gente enxerga o HBC, o foco não mais tanto no ambiente, no meio ambiente, que ainda continua, né? Ele se cristaliza, se consolida, mas um olhar mais amplo, de olhar para as pessoas e não só os consumidores, que sempre é um foco nosso, mas também os nossos colaboradores. Então, para a gente tem sido visto de uma maneira muito positiva, e esse ano a gente está embarcando uma jornada dupla. Estamos fazendo um projeto HBC na nossa loja do Morumbi, que para a gente é uma conquista muito importante, uma loja icônica, que tem um valor em termos de negócio muito grande. E também estamos fazendo, aí, como você bem falou, na sede do nosso banco, novo negócio, uma expansão de negócio do Grupo Guararapes, em que a gente, já com olhar, principalmente dentro do colaborador, a gente está buscando essa certificação para criar um ambiente agradável, que as pessoas se sintam bem e, obviamente, também produzam de uma maneira mais adequada. Hoje, quando a gente pega esses estudos, né, de mercado corporativo, hoje 90% do que se gasta para se manter um escritório, você gasta com funcionários. Né? A partir do momento que você cria um ambiente onde esses funcionários vão produzir mais, lógico que você vai ter um retorno financeiro atrelado a isso também. Né? Então essa é uma visão importante, né, quando a gente começa a trazer isso para o mercado corporativo, mercado, né, comercial, é essa visão também da produção das pessoas. Né? O Alan tem vários cases interessantíssimos de redução de acidente em fábricas, né, quando você incorpora o conceito do HBC também, né, por questões de iluminação, né, que acho que é legal de repente comentar. Então acho que a importância é muito grande com relação a tudo isso. É o melhor dos mundos, né? Quando você pode fazer o bem para as pessoas e ganhar dinheiro, né? Por que você não vai fazer isso, né? Você sabe que
nesse final de semana eu fui revisitar um paper que você tinha me indicado uns anos atrás, né? Aquele de produtividade em escritórios, né? E eu me deparei de novo com esses 90% de custo de pessoas. Na hora eu falei, será que é isso mesmo? Não pode ser, né? Não pode ser. Eu fui fazer as nossas contas. Realmente bateu, até deu um pouco mais. É mesmo? Então, às vezes, óbvio que o apelo de uma certificação mais com foco ambiental, de custo operacional, que são facilmente mensurados, no primeiro momento ele é mais A planilha é mais clara, né? Mas quando você tem um olhar mais holístico, realmente uma certificação de bem-estar ela gera muito valor. E eu aí, a partir daí, eu fui visitar os nossos custos de varejo. E o custo também não chega a ser tão alto quanto o ambiente corporativo, que tem uma outra característica de ocupação, mas mesmo assim a gente chega perto de 60%. E é representativo. Que atrelado ao benefício de uma percepção do cliente mais positiva do seu negócio e, consequentemente, um resultado mais alto, mais adequado, obviamente gera valor você ter um ambiente certificado com uma certificação de bem-estar. Sim. Que legal. Muito bem. Bom. E aí, professor? Professor, estou curioso. Vamos ouvir um pouquinho o mestre. Para ouvir o mestre. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente que está nisso há 60 anos, então sou um vovô daqui. Tudo bem. Quando eu comecei em 58 pensar na ecoeficiência, nem se falava nisso, então, eu construí uma casa em 74, que é considerada a primeira obra ecoeficiente do país. Nessa obra eu senti que era uma coisa que vinha até então, na qual eu era formado, estava formado dentro da filosofia da arquitetura moderna, da arquitetura basicamente que vinha sendo ao longo desde 1920 até então, até a época de 50, quando eu entrei como professor na FAO, era a arquitetura moderna com todos os condicionantes dela. Se ela se vincou muito no país e ela marcou-se muito, eu comecei a sentir que no fim da década de 60 ela não me respondia mais, ela não me traduzia aquilo que eu tinha necessidade de fazer. E aí começou a aparecer algumas questões muito importantes. Primeiro que eu achava que, será que eu estou pensando diferente, ou estou fora do timing, sei lá, né? Pode ser que eu esteja... Mas não. Eu vi um projeto, que foi o Centro Pompidou, que eu considero o iniciante desse processo de arquitetura contemporânea, e que falei, estou no caminho. Aí comecei a fazer as primeiras obras em aço no país. Isso que você está fazendo agora eu faço há 60 anos. E foi muito importante, porque eu conseguia fazer uma fábrica, como eu fiz a primeira fábrica em 72, em 45 dias, de 25 mil metros quadrados. Mas não entendia, o que é isso? O que é essa loucura? Então estava ali, começando a nascer, um processo que eu, aliás, na minha tese de doutoramento em 72, eu coloquei, quer dizer, nós temos que passar a produzir a arquitetura de uma forma industrializada. Por quê? Aí fala, mas por que industrializada? Porque aí vem todas as questões que estão paralelas a isso. Quem é a referência básica da arquitetura? O homem. O homem é o centro desse universo, né? Se não se entende que ele é a referência básica, então não está se fazendo arquitetura, está se fazendo outra coisa. E para atender esse homem, quais são as questões que a gente está, no Brasil principalmente, contrárias, né? Então eu via umas contradições vindas do BNH de construção
bastante precária, construção com muito desperdício, construção com uma série de problemas construtivos, técnicos, separando violentamente a arquitetura da engenharia. Até eu peguei bem esse processo na época, que quando a FAO se separa da Poli, ele se separa assim como numa fase, não queremos nada com a engenharia. Sim. Eu achava aquilo muito estranho. Nós estamos construindo uma coisa que é meio junto, e no entanto nós estamos separando. Eu não estou entendendo mais nada. Para onde vai? Bom, esse convívio com esse problema todo me gerou a fazer um projeto que eu fiz, e isso foi muito marcante, porque eu fiz um projeto que é o de Vila Nova Cachoeirinha, uma maternidade que virou depois maternidade de escola, no norte da cidade de São Paulo, na zona periférica, na periferia. E aí eu vi que aquilo que a gente falava na academia não era bem aquilo que eu via na realidade. A periferia que eu comecei a conhecer, que me deu a tese de doutoramento, eu fiz com ela, com essa periferia, este é o mundo que a gente precisa começar a pensar e ver. Né? E na medida que você começa a ver um outro mundo, essa visão mais acadêmica, ela vai ficando meio defasada desse processo. E foi o que aconteceu com a arquitetura moderna. Ela foi se desgastando ao longo do tempo. Ainda hoje se pratica a arquitetura moderna, mas não tem mais sentido. Ela perdeu o seu significado. Porque ela perdeu justamente algumas questões viscerais do que deve ser uma coisa contemporânea. Primeiro que é sistêmica. Né? Toda a visão contemporânea é sistêmica. Se ela não é sistêmica, nós vamos contrário a toda a filosofia cartesiana, de que divide as partes para poder entender. Hoje não, hoje você quer unir tudo para poder entender. Né? E a medicina está entrando nisso agora. Começou a entrar agora nisso, impressionante. Né? Quer dizer, você não pode mais isolar o teu coração, a tua perna, o teu dedo, nada. Quer dizer, esse corpo é um corpo único. Ele não tem. Está integrado. Profundamente integrado. E na medida que ele é um todo integrado, ele precisa uma forma de abordagem também total. Né? E na medida que você tem essa abordagem total, você não pode mais separar a arquitetura, que é uma arte também, mas de todas as outras áreas do conhecimento. Né? Então a arquitetura é um encontro equilibrado entre o mundo racional e o mundo sensível. Se não acontecer esse encontro equilibrado, você tem uma construção que se faz de monte no Brasil, com todos os defeitos que ela tem, desde implantação, desde falta de urbanismo, desde tecnologia superada, tudo aquilo que é uma construção. Ou então você faz uma obra de arte que nossos principais arquitetos fizeram durante 50 anos. Né? Isso aí. Que é a escultura em grande escala, eu chamaria. Sem pensar nem um pouquinho no usuário, né, professor? E o usuário, né? É duro, viu? E morar nessa estrutura não é nada fácil. Então essas coisas todas me levaram a pensar que nós temos que começar a pensar, isso já na década de 70, que a forma produtiva, não mais aquela definida pelo BNH de usar mão de obra desqualificada, né? Que foi a grande erro político nosso, né? Achar que, bom, a construção vai apagar tudo aquilo que ninguém mais quer, né? Vamos pegar toda a mão de obra desqualificada e vamos pôr na construção. Isso foi um desastre da construção. Nós atrasamos 40, 50 anos em relação ao mundo. Enquanto que eu ia ver em Chicago um prédio em aço em 1930, eu falava, mas por que aqui não se usa aço, que é o centro do ferro do mundo? É o centro do ferro do mundo. Matéria-prima toda sai daqui. Eu não estou entendendo por que a gente não usa aço. Né? Aí comecei a fazer aço e vi que a gente estava entrando por um outro caminho, que era de trazer toda uma forma de produção controlada, né? Integralmente controlada, na qual os benefícios principais eram o próprio homem. Né? O homem que trabalha, eu fiz, por exemplo, o Centro de Pesquisa da Petrobras,
foram 310 mil metros quadrados de construção, 2 anos, com um exército de mais ou menos 1.500 pessoas sem nenhum acidente. Uma montagem que não teria um acidente. Ou seja, o foco da construção tem que ser o ser humano, né? Não tem outro caminho, né? Quem trabalha, quem usa. Tem que ser o ser humano. Então, na medida que a gente vai passando por um contexto de século XXI, puxa, nós estamos no século XXI, né? Século da robótica. Estou fazendo hospitais em prótons, robótica. E nós estamos ainda... Vamos operar desse jeito, né? Eu fui operado aqui, daqui a aqui, para tirar uma vesícula. Agora é 3 pontinhos. Essa 2 meses atrás eu fiz radiação para tratar do câncer de próstata. Fiz a radiação, tudo bem, né? Sem fazer um corte no corpo. Então eu acho que a gente tem que entender que nós estamos num outro século, meu Deus do céu. E esse outro século precisa da arquitetura, precisa da engenharia, precisa de todas as ciências humanas, exatas, biológicas, ambientais, uma visão conjunta para que a gente possa realmente dar um passo coincidente com este século. Exato. Né? E onde o país é interessante, porque o país é que tem tudo a favor. Né? Tudo a favor, e a gente não entende isso. Porque nós temos o melhor clima, o melhor solo, não temos incidente, não temos catástrofe, não temos nada. Mas não conseguimos entender por que a gente não evolui. E essa integração com a medicina, nós temos um exemplo prático aqui com o Dr. Renato, que eu queria que você falasse, talvez, Renato, um pouquinho da sua concepção da clínica, por exemplo, sua, como que você viu isso que o professor está falando aqui, da necessidade de integração da arquitetura com o ser humano e com a medicina. Não sei se você pode falar um pouquinho. Sim, eu acho que a medicina, a gente está passando por uma transformação que você falou, né? Pelo menos eu faço parte de alianças globais que pensam muito nessa transformação da medicina. Já desde o conceito da OMS, a gente sabia que medicina não é só a ausência de doença, é a construção do bem-estar, é muito mais do que isso. Que precisa de tudo, né? Que, aliás, inclusive a arquitetura. Por acaso, é a melhor forma de combater a doença. Mas isso é só secundário, porque a coisa mais importante na vida é a construção do bem-estar. E a construção do bem-estar tem menos a ver com grandes tecnologias, tem mais a ver com ressignificação do óbvio, daquilo tudo que a gente esqueceu. Conexão com as pessoas, conexão com a natureza, a vida ativa que a gente precisa ter, a alimentação natural que a gente precisa ter, ciclo claro-escuro, regulação para o sono, saber se livrar dos pensamentos compulsivantes e aí reaprender tudo que é básico. Hoje, nós somos mamíferos, não temos consciência disso. A gente ensina, nenhum animal você precisa ensinar, por exemplo, como alimentar. No humano tem. E isso eu estou dando um exemplo drástico, mas a gente já esqueceu tudo. A gente esqueceu qual é o alimento natural, a gente esqueceu que a gente tem que ter vida ativa, a gente esqueceu tudo isso. Então, quando eu digo, você fala para ir para a essência, eu falo isso mesmo, a gente precisa ressignificar o óbvio. O óbvio fugiu da vida da gente. E é o óbvio que é transformador. Então, assim, quando eu vejo os grandes estudos que vêm de países democráticos, com a melhor evidência do mundo, mostram que se andar 20 minutos por dia, você comer 5 porções de frutas e verduras, se você não fumar, se você não beber moderadamente, você consegue as mulheres conseguem ter mais de 16 anos a mais de expectativa de vida. Os homens, quase 15. E se adicionar a casa saudável, vai aumentar, hein? Então, para a qualidade de vida, você pode aumentar, é o dobro. O dobro. E, na verdade, isso significa, simplesmente, com muito menos investimento em consumo, mas mais investimento em ser o protagonista da sua própria solução, da sua própria vida. Então é isso que eu acredito. O selo, para mim, ele vem coroar tudo isso. Por quê? A sua casa hoje, ela não só é
um lugar onde você se contamina, onde você tem riscos, mas também ela não ajuda você a construir o bem-estar. Ela erra no passado, na medicina voltada na doença, e erra também porque ela não te ajuda a construir a transformação de vida que você precisa. Então hoje, a gente escolhe ter uma casa diferente. A gente escolhe ter uma casa onde você possa fazer relaxamento, onde você tem um canto especial, onde você tem a conexão com a natureza, onde você possa receber todo mundo e possa conexão com as pessoas, onde você possa plantar, comer o que você colheu e partilhar com os seus amigos. Esse é o ciclo, ciclo máximo da qualidade de vida. Esse é o resumo da qualidade de vida. Então, o selo da... Veja, e hoje eu acho que assim, a gente não escolhe mais uma casa, porque eu quero ter uma certificação de sustentabilidade, eu quero ter uma... A gente tem que escolher pelos dois princípios. Sua casa tem que ser acessível, porque você tem que lidar com a diversidade humana. Você vai ter uma casa sustentável porque o melhor que você faz para a sua saúde é o melhor que você faz para o planeta também. Isso é a mesma coisa. Mesma coisa. Você tem que ter uma casa, mas mais do que tudo isso, você tem que ter uma casa que te ajude a construir bem-estar. Bem-estar é uma coisa que não é autoajuda, é empoderamento da pessoa que ressignifica tudo que é óbvio e faz a vida ser muito melhor. Hoje a gente está vendo que quase todos os países estão criando indicadores de bem-estar subjetivo. Todo mundo está se alterando justamente para perceber isso. A medicina é uma das mais conservadoras, no meu sentido aí, de não perceber isso. Ela está se transformando, mas lentamente. Eu acho que a sociedade civil, na verdade, organizada, vai ser a grande transformadora. Vindo de baixo para cima, vamos dizer assim, né? Isso, ela vai pôr não só a medicina na parede, a arquitetura, a engenharia, o consumo, a indústria, tudo. Exato. E é isso que eu torço. E é por isso que eu sou ativista em todas as frentes que criam essa transformação. Né? Eu acredito demais na construção do bem-estar. Eu acho que o selo aí só agrega e ajuda muito a gente não só ter um guia para fazer uma casa melhor, mas também para promover essa ideia que é tão necessária. Né? Até pegando um pouquinho o gancho que você falou, Renato, vou falar um pouquinho com a Gabi, porque um pouquinho do que o Renato falou, Gabi, é tudo que a gente consegue viver no Ronco do Bugio. Pensei exatamente isso. Então, dá uma passada pro pessoal mais ou menos o que a gente tem lá no Ronco do Bugio, né? Como que vocês têm percebido hoje? Vocês estão há mais tempo com o selo, né? Como que tem sido a recepção do pessoal com relação ao selo, se eles questionam, se eles conseguem perceber esse valor? Sim. Acho que o hotel tem 15 anos, 16 anos esse ano. E começou, acho que de uma maneira muito despretensiosa, né? Sem que... Acho que, como você disse, assim, da maneira mais simples. Meus pais, a gente tinha um sítio ali perto, meus pais falaram, o terreno é bonito, ofereceram porque estavam desmatando, então vamos comprar. Mas a gente já tem o nosso sítio aqui perto, vamos fazer um hotel sustentável? Oi? Vamos fazer. Então começou assim. Então, desculpa, todos os arquitetos, não teve arquiteto, foi assim, tudo pensando. Tinha uma equipe especializada em construção com material de demolição. E que começou assim, então construía onde estava desmatado, usando material de demolição, então tinha uma pedra no meio do caminho, constrói com a pedra no meio da casa, enfim, tudo absolutamente sustentável e simples, né? Acho que começou absolutamente despretensioso e é incrível como era assim, a gente sempre tinha essa ideia de ser um lugar sustentável e um lugar de bem-estar. E assim, acho que há 16 anos atrás era meio complicado explicar isso, porque eu acho que as pessoas ainda demoravam tempo para entender. E hoje em dia é completamente diferente. Porque essa questão hoje em dia que a gente fala muito para os hóspedes, assim, de você se reconectar com a natureza, de você se reconectar com você, com a pessoa que está viajando com você,
as pessoas, às vezes, muitas vezes, assim, chegam e falam, nossa, fazia tanto tempo que a gente não conversava tanto. Casal, assim, junto há 30 anos, nossa, não lembro a última vez que a gente conversou tanto. E acho que é isso, acho que a natureza traz isso, a simplicidade traz isso, a comida com, assim, ingrediente orgânico, mas com o cheiro da casa da avó, acho que vai trazendo tudo isso. E quando o Marcos procurou a gente para falar do selo e tal, eu acho que foi só mesmo uma certificação do que a gente já acreditava. E foi muito incrível, assim, pra gente, porque é isso, a gente falou, nossa, é melhor, né, assim, quando vocês fizeram as medições, a gente falou, nossa, é melhor do que a gente imaginava, porque foi tudo sendo feito de uma maneira tão lúdica, assim. E é bem interessante, assim, que você falou, os hóspedes perguntam, a gente tem todas as suítes, né, uma plaquinha e uma explicação, e às vezes eles vêm com aquela cara, mas exatamente o que significa? Como que é? E é muito interessante, assim, porque eles relatam muitos, nossa, fazia muito tempo que eu não dormia tão bem, não perdia a hora. Nossa, eu perdi a hora, mesmo a gente mora em São Paulo, vai pra lá toda semana, mas mora em São Paulo, é de São Paulo. E mesmo estando lá trabalhando, é isso, às vezes a gente perde a hora, você se pega olhando, é isso, né, natureza, acho que é outra relação com o mundo. Mas eu acho que o certificado foi muito interessante. Como foi o processo contrário, né? Não foi na construção, a gente teve algumas adaptações. Colocar os roteadores longe da cama. Isso foi um case interessante porque a gente fez, como era um empreendimento já em operação, a gente fez uma certificação EPE, que a gente chama, que é edificação pré-existente. Então a gente vai lá, faz todas as medições para entender como que estão os parâmetros de saúde e bem-estar do local, né? E lá, quando a gente já poderia ser certificado nível B do jeito que estava sem fazer nada, né? Mas aí a Gabi e o Majolo falaram, não, já que a gente vai certificar, vamos adequar o que ainda está ruim para a gente poder melhorar ainda mais e ter o celular, né? Até para a questão do pioneirismo e tal, mas foram muito poucas adaptações, até que ele falou, tá bom, daqui um mês você volta aqui que a gente vai ajustar tudo que está aí para ser ajustado, né, para a gente poder atingir no nível A. E aí quando a gente voltou lá para fazer as medições de novo, estava tudo muito bem resolvido, né? Até para perguntar para você, porque tem vez que a gente fala em certificação, né, sempre a SUS também, é um trabalho burocrático, um trabalho pesado, né, que vai dar muita encheção de saco e tal. Como que é essa questão super simples? Eu acho que... Não, isso é muito interessante, pelo menos no nosso caso aqui, assim, é isso, já estava em operação. Foi muito interessante pra gente ver como que era, né? Porque tem coisa que, é isso, a gente foi construindo, foi fazendo e de repente você não tem muita ideia, assim. A gente, claro que tinha às vezes, as janelas são enormes, tal, pra usar o mínimo de iluminação artificial possível, a super ventilada, tanto que a gente nem tem ar-condicionado, mas de qualquer maneira foi muito legal ver isso. Não é, assim, em toda a medição, acho que isso foi muito interessante e super simples, assim, acho que foi bem válido. Porque esse é o nosso trabalho, né? O HBC tem muito essa preocupação com qualificar os profissionais para ajudarem esse público que quer aplicar o conceito, né? Trabalhar um pouquinho a aplicação do conceito, né? O Trajano está passando com 2 processos simultâneos de certificação lá, também acho que está sendo bem tranquilo, né, Trajano? Sim, eu tinha tido um processo no passado, aquele frio na barriga já não era tão grande, né? E óbvio, né? Quando você tem o apoio de uma consultoria, é uma questão só de você ter o bom senso e, mais do que isso, boa vontade de seguir as orientações e a coisa se fluir de uma maneira natural. Óbvio que tem uma energia maior do que você já está numa situação de validar algo que já tem uma linha, você está construindo, então você tem que envolver toda a cadeia, desde o início dos projetistas, né, de todas as disciplinas, desde a arquitetura, hidráulica, elétrica. Obviamente são trazidas questões interessantes, como a radioatividade, os campos eletromagnéticos, mas isso é feito de uma maneira muito natural. A gente está no final, o grande esforço é principalmente na fase de projeto, então quer dizer, seria mais complexo, entendo que já
já foi superado. Então, também não vi nenhuma grande complexidade que vai desmotivar qualquer pretenso. Mas eu acho legal essa integração que você comentou, você também, o professor Renato, que a gente tem que ter um olhar holístico, vamos chamar assim, né? Totalitário. Mas cada pedaço é um profissional, é um ser humano que vai coordenar, né? O médico, o arquiteto, o consultor ali da certificação no meio, o proprietário do lugar, ou o dono da casa. Mas se não tiver esse olhar, né, como um todo, você não atinge o resultado final, que foi o que você comentou, a pessoa dormir. Coisa tão simples hoje em dia, o óbvio, né? Como é que é a sua frase? Essencial. Tirar o excesso. Como Menos excesso, e mais essência. Tem coisa mais essencial do que dormir? E tem algo que está mais perdido do que isso, né? Porque o médico fala, você precisa dormir melhor. Aí a pessoa quer dormir melhor, mas ela chega no quarto dela e o quarto dela não foi projetado para ela dormir melhor. Foi projetado, como o senhor falou, ou só pela engenharia, então ele estruturalmente não vai cair na cabeça da pessoa, ou ele foi projetado para ser uma obra de arte em grande escala, né? Eu tive uma... E a essência não está lá. Eu tive um exemplo, assim, real, que para mim foi muito marcante. Acho que foram 2 exemplos muito marcantes que mudou muito, acho que foi, sei lá, deve ter uns 4, 5 anos, e mudou muito a forma da gente pensar a arquitetura. Um foi uma cliente que eu fui e ela estava assim, completamente em depressão. Uma cliente de um nível bacana, uma casa alto padrão, e ela estava deprimida na casa. E aí quando eu entrei na casa, eu observei, assim, de uma forma muito nítida que a casa dela estava fechada. As janelas dela eram pequenas e ela fechava todas as janelas. Então, assim, aquilo começou a me dar um nervoso, porque assim... Porque você já tinha o DNA do HBC dentro de você, né? Por isso você está aqui hoje. A cura do problema dela era a arquitetura, sabe? Por quê? Provavelmente ela desencadeou aquilo de alguma forma, foi se fechando. Então, assim, a vontade que dava era assim, quebra tudo. E ela já queria vender a casa, ela já não era mais feliz. Eu falei, abre, sabe? Deixa o vento, deixa a natureza entrar. E assim, ela tinha isso tudo. Ela tinha a natureza lá de fora, só que ela estava fechada dentro da casa. E aí eu saí dali, eu conversei até com um arquiteto, que era um outro arquiteto que estava numa reunião. E uma semana depois eu vi uma matéria onde estava falando que na Rocinha, na comunidade lá do Rio, eles estavam abrindo 100 janelas nas casas a mais para poder acabar com o surto de tuberculose. Então você sabe quando você pensa numa coisa, num movimento, e depois você começa a prestar mais atenção, você vê que existe um movimento. E assim, então era a prova real de que a arquitetura ela cura. Né? E outro exemplo para mim que foi mais projeto Bem-Estar, né? Que o Ela mata também. Eu sou otimista, só falta uma coisa boa. Mas o outro foi uma coisa para mim que esse marcou absurdamente a questão da arquitetura, porque ela fala muito disso que a gente está falando. A gente fez um projeto que foi um projeto assim mais simples de todos. A origem desse projeto, a gente estava dentro de um condomínio, dentro de um empreendimento que é um dos empreendimentos mais sustentáveis que eu acho que a gente pode ter lá dentro do escritório. Eu acredito que sejam, assim, a gente tem todo o potencial para isso, tanto no pilar da sustentabilidade ambiental, no econômico, no social, né? Obviamente que agora a gente vai botar o quarto, que é a saúde e bem-estar, mas era um projeto onde a gente pensava de dentro para fora, no usuário, era uma segunda moradia, e a gente fez uma casa onde essa casa ela crescia conforme a necessidade do cliente. Então assim, a casa tinha 100 metros quadrados, se quisesse poderia fazer mais um quarto de forma industrial, a gente ia criar um pulmão industrial dentro do condomínio, em 15 dias a gente fazia mais um quarto, depois fazia mais um quarto. E aí o que aconteceu? Esse cliente ele falou, mas eu não sei como é que vai ficar esse quarto. E era uma característica suíça, porque era um hotel suíço. Aí a gente fez uma cabana. E eu falei assim, então vou fazer uma cabana e vou mostrar para você essa cabana pronta. Eu aproveitei um evento e fiz a cabana. E chamei ele na escala 1 para 1. E assim, aquilo ali para mim marcou a arquitetura, porque a cabana era a arquitetura mais simples de todas, a arquitetura que qualquer criança desenha. A gente tentou fazer as linhas de uma forma que ficasse internamente muito simples também, só que aconchegante. E quando ele chegou lá, a cabana na semana seguinte virou um produto, porque as pessoas queriam tanto ela que já não era nem mais a cabana daquele hotel, era um produto. Só que o que mais as pessoas sentiam e se emocionavam, chegavam e se emocionavam. Por quê? Porque trazia a referência da infância, trazia a referência de emoção. E aí chegou um cliente, que era um italiano, e falou assim, e chamou a gente para fazer uma vila histórica na Romênia, na Transilvânia.
em Copsamari. E era uma vila que ele comprou várias casas e atrás dos estábulos ele queria fazer o mesmo conceito. E ele falou uma coisa pra gente que foi marcante. Ele falou, eu quero transportar para lá a mesma emoção que eu senti aqui dentro. Então ele não falou de arquitetura, ele não falou de desenho, ele não falou de janela, ele falou de emoção. Então naquele momento que eu vi? Que a arquitetura ela gera emoção. É o que a música às vezes faz. A música transporta você, né? E nesse momento eu falei, caramba, ele pensou exatamente nisso, ele queria a emoção. E a gente foi para lá. E aí, linkando isso com o hotel... E o Goethe falava que a arquitetura é a música estática. Nós estamos até fazendo agora, desenvolvendo um trabalho que se chama O Som da Arquitetura. Porque uma arquitetura bem feita, ela soa igual uma música harmônica, né? Com conjunto, né? Começo, meio, fim, bem desenhada, bem... Né? Se você tem uma coisa de atrito, né? Você tem o ritmo alterado, né? E aí, quando eu cheguei lá em Copsamari, quando a gente foi... ele começou a me explicar a história de quem vivia naquele espaço. E aí é um movimento que lá fora já começa muito. Você tem o Soho Farmhouse, que é um conceito de hotel em Londres, que é o seguinte, é a desconexão, né, do tumulto e a conexão com as pessoas. Então eu cheguei, a primeira coisa que a gente viu nessa vila eram criancinhas de 5 anos, né, eram os ingleses, assim, da alta sociedade, vivendo um ano lá, por quê? Porque eles queriam gerar a experiência das crianças na horta, no convívio, Então, assim, você vê como é que é o caminho, né? Uma coisa foi levando a outra, e aqui a gente está começando a ver isso agora, né? A gente está começando a ver as pessoas estão interessadas em se desconectar para poder se conectar com as relações humanas, com as pessoas. Então, assim, esse foi uma coisa muito importante, e aí gera uma outra coisa, que quando... Isso aí foi até o Charles Watson, que fala muito de processo de criação, ele fala assim, as pessoas pensam muito em pensar fora da caixa, mas pensar fora da caixa, primeiro você tem que ter a caixa, né? E a caixa o que é? É a informação de tudo que você vai jogando ali dentro de um assunto, né? Quando você tem aquilo, ele fala que tem a teoria dos 10 anos, é que para isso você precisa ter 10 anos de experiência naquele assunto, mergulhando naquele assunto, com todas as experiências, para aí sim você pensar fora da caixa, você criar as soluções novas, você criar tudo, né? E eu acho que é um pouco isso, quando a gente vai pegando essa informação da emoção, da saúde na arquitetura, de tudo, o passo que a gente dá seguinte, que às vezes é um passo inovador, ele é simples, né? E eu acho que essa simplicidade, essa verdade dentro da coisa saudável, foi o que eu falei lá na primeira frase, que pra gente foi muito natural, né? E até me impressionei agora com o Zanetti falando da 60 anos atrás, porque assim, sabe, são coisas que a gente acabou não evoluindo, né? A gente, parece que é um esforço você tentar trazer uma tecnologia construtiva que vai gerar rapidez, eficiência, saúde para quem está operando, para quem está desenvolvendo o processo. E a gente fica nessa dificuldade, né? Mas assim, o projeto, eu acho que ele... E o mais importante, você deve ter essa relação com os clientes. As pessoas, elas adoram, né? Tudo que elas querem, só que elas não têm. Então, como arquiteto, né, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos que criar isso para o futuro. Nós temos que projetar melhor para que as pessoas possam viver melhor. A gente tem que deixar isso para gerações seguintes. Eu acho que esse é o processo. O que eu sinto como arquiteta, né, sou arquiteta, e que o selo veio trazer, ele veio tirar uma dor dos arquitetos, porque quando a gente vê que a gente está construindo de maneira a deixar as pessoas doentes, isso sim é uma dor. Então, quando o selo vem e traz toda essa clareza, mostra em parâmetros que a gente está construindo de maneira saudável, trazendo saúde, bem-estar, e seguindo realmente tudo que o selo mostra, a gente consegue trazer isso com certeza, essa certeza, eu acho que isso é fundamental, é por isso que eu estou aqui hoje para defender o selo, para que mais arquitetos façam isso, porque é realmente muito importante que a gente pense em saúde e bem-estar em primeiro lugar. Então, o selo, ele veio para isso. E, enfim, eu sou a pessoa que mais defendo isso no mundo, acho, né? Minha empresa nasceu depois que eu conheci o selo. Minha empresa nasceu depois que eu conheci o selo. Porque daí eu falei, é isso que eu quero defender, e comecei a fazer arquitetura saudável de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E aí, enfim, fui convidada para o Alain para ser diretora, porque eu defendo isso com todo o meu coração, de verdade. E quero que muitas pessoas saibam disso, principalmente os profissionais, porque ele tem isso nas mãos, eles vão construir para muitas pessoas. Então, os construtores, profissionais, eles têm que saber que, dependendo do que eles fazem, eles podem estar fazendo mal às pessoas. Isso mesmo. Então, isso para mim é o principal, trazer bem-estar e ter certeza de que não está fazendo mal, de que não está fazendo doenças, porque
realmente tem escritórios, por exemplo, você vê uma pessoa, ela chega doente, aí logo depois o outro está espirrando, aí falta todo mundo da equipe. Por quê? Porque não foi construído de maneira saudável, não foi pensado de maneira saudável. Agora, então, Débora, você fala isso de dentro para fora, né? Agora, o que os seus clientes, quando ouvem você falar, o que eles ressonam nisso? Ou eles falam, sim, é esse isso. arquiteto é meio porque o que eu acho que as pessoas acham, os arquitetos mesmo, eles acham que é óbvio, o bem-estar é óbvio. É óbvio, eu sempre construí com bem-estar. Só que, às vezes, eles esquecem um detalhe ou outro que pode fazer mal. O selo vem e mostra. É isso que você tem que fazer, para você ter certeza. Então, não só a questão da certificação, mas todo o conteúdo que vem junto. Todo o conhecimento que vem junto. Acho que isso é Mas quando você explica isso para o cliente, ele ouve e fala o quê? Legal, não legal? Não, o cliente fala que é tudo o que ele sempre quis na vida dele, é isso, é ter bem-estar, que ele quer isso para a vida dele. Então, a primeira coisa que eu vejo é que o cliente abre um sorriso. Assim, quando você começa a falar de bem-estar, o cliente abre um sorriso e fala, é isso que eu sempre quis de um arquiteto, etc. O que é o desenho? Ele quer o resultado. Né? E quando a gente fala de bem-estar, de saúde, ele quer, mas eu acho que a gente saber provocar o programa correto para aquela família, no momento que ela está vivendo, essa é a maior responsabilidade do arquiteto. Porque às vezes você tem um casal que você está lá conversando, você está provocando situações que nem eles sabem responder. A primeira resposta dele não é verdade, porque eles nem conversaram entre eles. A gente está falando de meta de vida, de futuro, de prazo. Às vezes eles não. Eu olho na casa assim e falo, essa resposta não serve. Porque eles vão em casa, eles vão discutir, eles vão voltar com a resposta. Está faltando um psicólogo aqui. Porque assim, você construir errado, eu falo assim, o ser humano tem que dominar a casa. Se a casa dominar o ser humano, errou a medida. E uma coisa que deixa as pessoas tristes, infelizes. Assim, vamos falar de saúde economicamente. Se a casa for mal projetada, ela é um problema. Ela tem que ser autossuficiente, autossustentável, né? Ela tem que ser uma casa que ela... Então, assim, o projeto hoje tem que ser pensado inclusive nisso, né? De que forma que é mais econômica, mais fácil, mais prático, depende de menos gente para manutenção. Você consegue ter uma casa que vai te deixar mais feliz também nesse sentido, do tamanho, da proporção, né? Às vezes a pessoa ela mora num lugar apertado porque ela quer ter mais um quarto, porque ela não usa nunca. Ela fala assim, quantas vezes você usou esse segundo quarto de hóspede aqui? Ah, nunca. Você já recebeu hóspede? Não. Então, por que você tem esse quarto? Ah, porque eu tenho que ter. Porque me falaram, minha tia falou que eu tinha que ter. E assim, eu acho que esse dentro da gente, que é até mais, assim, é difícil da gente enxergar, mas é o que causa às vezes situações, né? E essa é uma responsabilidade nossa do arquiteto, né? Que eu acho que é conseguir provocar isso e trazer a resposta certa. Não entregar o trabalho, né? O que você falou, o trabalho todo mundo entrega, né? Mas se não juntar todas essas matérias juntas, você não vai entregar uma casa eficiente, não vai entregar uma casa prática, não vai entregar uma casa... Porque falar de sustentabilidade, captação, energia, isso já é obrigação, não é nem mais... O que a gente tem que falar é assim, é da proporção correta, é do equilíbrio, é do bem-estar, é das gerações futuras, quanto tempo a pessoa vai querer morar naquela casa, será que essa casa é para a vida toda, não é? Né? Então acho que esse é pelo menos lá dentro do que a gente faz, é o nosso maior objetivo, é tentar provocar as respostas certas, as perguntas corretas, né, para gerar a satisfação final, né, gerar aí o selo depois, né? É mole, o selo. Bora pra casa, Aí você vai embora. Então são coisas que realmente a gente tem que... Mas eu acho que é isso, a gente tem que realmente trazer para essa realidade do nosso trabalho, primeiro a contribuição das várias áreas, né? Porque tem contribuições muito lindas, às vezes, de um especialista, não faz parte do teu desenho, ele não é parte do teu desenho, mas ele traz contribuições significativas para o teu desenho. Então não dá para você falar, bom, eu sou arquiteto e resolvo tudo, né? Faço o que eu quero e acabou, né? Não é bem assim. Eu não consigo fazer um projeto se eu não começo com uma grande discussão com todo mundo. E muita gente coloca coisas de uma maneira brilhante, às vezes. Como agora, por exemplo, o doutor colocou coisas brilhantes. Então você começa a pensar diferente. Fala, bom, peraí, o que eu estou fazendo? Estou fazendo certo, né? Então, vai mudando a sua maneira de enfocar o teu trabalho. E aí eu acho que a gente evolui muito e traz desse bojo toda uma consciência nova de pensar, que eu acho que está muito ligada ao momento que a gente está vivendo. Ou a gente transforma esse país
deixa ele de ser um exportador de matéria-prima definitivamente, né? Como foi nesses 500 anos, né? Não é agora, 500 anos de exportador de matéria-prima. Então, ou a gente realmente continua sendo isso que a gente é, um desequilíbrio total. E isso é bom? É isso aí. Não é bom para ninguém. Então a gente vê, nas palavras até do Zanitini, a gente tem uma missão muito importante, né? Acho que o trabalho que o HBC tem, esse trabalho que a gente está começando a fomentar cada vez mais agora, né, nesse processo de formar essa diretoria maior no Brasil, para a gente poder trazer esse conceito para o Brasil e principalmente disseminar esse conceito, né? Um papel que a gente tem aí, uma missão muito difícil, mas muito gratificante também, né? Todo mundo que está de alguma forma já envolvido no conceito sabe o quanto isso é gratificante, né? A gente visitar o Ronco do Bugigio, a gente visitar as lojas lá da Riachuelo, a gente vai ver o quanto que isso faz diferença, né? Então eu gostaria, né, de passar uma última palavra para o Márcio, porque o Márcio é o nosso diretor de certificações, está focando um pouquinho na parte de produtos também, que é só para poder facilitar. O que o Alan sempre diz, a gente não pode ter um sistema de certificação que seja burocrático, que seja difícil, porque senão ninguém faz. O nosso papel aqui é simplificar e facilitar a vida de todo mundo, né? Então a gente está ajudando a prospectar produtos para facilitar o trabalho de todo mundo, para que a gente possa cada vez mais ter toda uma cadeia envolvida com foco em saúde e bem-estar. Se quiser falar rapidinho, a gente... Acho que o importante é isso aí, o papel da certificação é essa, que nós possamos criar não só uma ferramenta que vai te ajudar a dar diretrizes para você buscar a certificação, seja ele de um projeto de uma cabana, de um hotel, de uma loja, aí pegando a pincelada de cada um, o Duda falava sobre o projeto de uma cabana, 4 traços, 5 traços, resolveu o problema. Construir um hotel sem se preocupar com o que eu vou fazer com aquela rocha. Não, fazer que aquela rocha seja uma parte integrante do seu projeto e não um problema no seu projeto, né? O Trajano falou da questão das novas lojas. É importante que o usuário, o cliente entre na loja e sinta a diferença de estar num ambiente saudável, né? Isso vai trazer para eles novas vendas, vai trazer para eles atrativos para aquele cliente e vai querer visitar a loja dele com mais frequência, né? Então tudo é uma coisa que é elencada a outra. E aí, com relação à parte da certificação, o que nós estamos buscando também agora é começar a criar uma cadeia de fornecedores e produtos que a gente possa utilizar nesses projetos. São produtos mais saudáveis, que têm essa preocupação desde a sua formação, da sua criação, do seu pensar, o que vai ter na composição desse produto. Será que tudo que eu tenho nesse produto ele é realmente saudável? Pode agregar para essa certificação? Então é esse nosso cuidado, né? Buscar produtos, uma cadeia, desenvolver fornecedores que possam ajudar até nós disseminarmos essa ideia, né? E buscar esses conceitos para agregar nesses projetos, né? Que realmente o selo possa fazer sentido. Não simplesmente é o selo que te deu o direito de fazer uma casa saudável, mas a garantia de que aquilo que foi utilizado está dentro do parâmetro e do conceito. Muito bem, é isso aí. Pessoal, agradeço então aí a participação de todos, né? A gente tem um tempinho aí curto, né? Mas esse foi um primeiro talk show que a gente está fazendo, a gente vai fazer outros inúmeros talk shows como esse. Gostaria de contar com a participação de vocês em outros eventos também, né? A gente vai começar cada vez mais a fomentar esse conceito, né? E desde já agradeço aí a participação de todos. Passo a última palavra aqui para o Alan também, né? Gente, emocionante. Aqui, eu ficaria aqui pelo menos mais umas 3 ou 4 horas sem reclamar, aí eu comeria alguma coisa e ficaria mais outras 3 ou 4 horas. Muito obrigado a vocês, professor, doutor Renato, Duda, obrigado, Marcos, Débora, Gabriel, obrigado, Ali, Márcio, Trajano, muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente, como o Marcos falou, que a gente se encontre de novo, a gente faça outros bate-papos dele, porque são engrandecedores. O próximo vai ser na pousada, depois nós vamos fazer lá na loja, né? Depois na clínica do Dr. Renato, que foi toda construída dentro dos nossos conceitos também e tudo, né? Vamos ter outras oportunidades. Só não vamos no hospital, né? E na casa Light também, né? Vai ter um cada aqui. Mas pode ir no meu hospital que eles vão sentir muito bem. Pode? Todo mundo vai sair saudável. Da joia. Paciente. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado.